A vida tem um jeito estranho de nos surpreender quando menos esperamos. Aquela ligação mudou tudo. A voz do meu filho Leandro soou diferente pelo telefone, quase irreconhecível. Mãe, arrume suas malas. Vou te levar para onde você merece. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Aos 68 anos, depois de uma vida inteira de sacrifícios, nunca imaginei que palavras tão simples pudessem esconder uma traição tão profunda. Sou Ivone Bastos e este é o canal Vovó Lembrou. O que vou contar hoje ainda faz meu coração apertar no peito, mesmo depois de tanto tempo. Enquanto guardava minhas roupas na mala naquela manhã de quinta-feira, lembro de olhar para as fotografias na estante da sala. Imagens amareladas de um Leandro pequeno, sorrindo sem os dentes da frente, segurando minha mão no parque. O mesmo menino que agora, aos 45 anos, tinha no olhar algo que eu não reconhecia mais. Trabalhei 40 anos como contadora em um dos maiores bancos de Maceió. Acordava antes do sol nascer, pegava 2 ônibus lotados todos os dias, voltava à noite com os pés inchados, mas sempre com um sorriso no rosto, porque sabia que estava construindo um futuro para meu filho. Quando meu marido faleceu cedo demais, foi com essas mesmas mãos calejadas que sequei as lágrimas do meu menino e prometi que nunca faltaria nada para ele. E não faltou. Economizei para sua faculdade, ajudei na entrada do primeiro apartamento, estive presente em cada momento importante. Naquele dia, enquanto fechava a mala, olhei para as paredes da casa que levei uma vida para construir. Cada canto guardava uma história. A marca na parede da sala onde media a altura de Leandro a cada aniversário. O pequeno jardim nos fundos onde plantávamos temperos juntos. A cozinha onde preparei tantos almoços de domingo. Tudo isso construído com amor, paciência e sacrifício. Estou pronta, filho, disse quando ele chegou. Leandro mal me olhou nos olhos. Pegou minha mala como se fosse um fardo pesado demais e a jogou no porta-malas do carro. Fernanda, minha nora, não veio. Ela está resolvendo algumas coisas. Foi a desculpa vaga que ele deu. Eu deveria ter percebido ali que algo estava errado. Mas a esperança é teimosa quando se trata dos filhos que amamos. Durante o trajeto, imaginei para onde estaríamos indo. Talvez um passeio surpresa? Uma viagem? Quem sabe uma comemoração antecipada pelo meu aniversário de 69 anos que aconteceria no mês seguinte. Leandro dirigia em silêncio, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Tentei puxar conversa algumas vezes, mas recebi apenas respostas curtas, quase rudes. Quando o carro começou a subir a ladeira do bairro Farol, senti uma inquietação crescente. Não conhecia bem aquela área de Maceió. As ruas ficavam mais estreitas, as casas mais simples. Finalmente, paramos em frente a um portão grande, pintado de um azul desbotado pelo sol. Uma placa discreta anunciava: Residencial Santa Clara, lar para a terceira idade. O tempo parou. Meu coração falhou uma batida. Olhei para Leandro buscando algum sinal de que aquilo era um engano, uma brincadeira de mau gosto. Qualquer coisa exceto a realidade cruel que começava a se desenhar. Filho, isso é um asilo, consegui dizer, com a voz quase sumindo. Ele desligou o motor do carro e suspirou profundamente antes de responder. Mãe, é o melhor para todos. Não temos mais espaço lá em casa. E você vai precisar de cuidados que não podemos oferecer. Cuidados? Eu ainda cozinhava todos os dias. Cuidava da minha própria casa. Fazia minhas caminhadas matinais na praia de Pajuçara. Que cuidados eram esses que eu precisava? A verdade começou a se revelar nas entrelinhas do não dito. Não era sobre cuidados, era sobre conveniência. A minha presença tinha se tornado inconveniente para a vida que Fernanda queria construir. Você não pode fazer isso comigo, falei, sentindo as lágrimas se formarem nos cantos dos olhos. Aquela casa é minha. Construí com o suor do meu trabalho. A casa está no meu nome agora, mãe. Você assinou os papéis, lembra? Eram para facilitar as questões bancárias. E então, como um relâmpago, me lembrei. Aquela pilha de documentos que assinei meses atrás, quando Leandro disse que era apenas uma formalidade para me ajudar com as contas. Eu havia transferido minha própria casa para o nome dele, sem perceber as consequências daquele ato de confiança. O portão azul se abriu. Uma mulher de jaleco branco se aproximou com um sorriso ensaiado. Juliana, descobri depois,
Era a assistente social do Residencial Santa Clara. Enquanto ela falava sobre horários de visita e procedimentos de adaptação, eu observava, através das janelas do lugar, rostos envelhecidos que me encaravam com curiosidade. Alguns acenavam timidamente, outros simplesmente observavam com olhos que já haviam visto abandono demais. Leandro tirou minha mala do carro e a colocou no chão. Fez menção de me abraçar, mas recuou. Talvez o peso da culpa fosse grande demais até para um abraço de despedida. "Virei te visitar no domingo", prometeu, sem me olhar nos olhos. E então, da mesma forma abrupta como havia entrado na minha vida 45 anos antes, meu filho partiu, deixando para trás não apenas sua mãe, mas também qualquer traço do menino que um dia eu conheci. Naquela primeira noite no asilo, deitada em uma cama estranha com lençóis que cheiravam a desinfetante, chorei silenciosamente, não pelas paredes da minha casa, nem pelos objetos que ficaram para trás. Chorei pelo fio invisível que se rompeu entre mim e meu filho. Chorei pela traição que veio das mãos que eu mesma ensinei a escrever. Mas algo dentro de mim, aquela força que sempre me moveu, se recusava a aceitar este como o capítulo final da minha história. Enquanto secava as lágrimas, uma resolução nasceu em meu coração. Não seria apenas mais uma idosa abandonada. Não aceitaria que minha vida, construída com tanto esforço, terminasse entre aquelas paredes desconhecidas. Vocês sabem como é sentir que o mundo desabou sobre seus ombros? Já passaram por uma traição tão profunda que parece impossível respirar? Foi assim que me senti naqueles primeiros dias no Residencial Santa Clara. Mas o que eu não sabia é que ali, entre aquelas pessoas que pareciam tão frágeis quanto eu me sentia, encontraria aliados poderosos para o que viria a seguir. Você está aí do outro lado da tela, acompanhando minha história. De onde você é? Já presenciou algo assim com alguém próximo? Ou talvez esteja passando por algo semelhante agora? Fique comigo até o final, porque o que aconteceu depois daquele abandono mudou não apenas minha vida, mas a vida de todos ao meu redor, incluindo a do meu próprio filho. Se ainda não se inscreveu no canal Vovó Lembrou, faça isso agora. Esta história está apenas começando, e o que vem a seguir vai te mostrar que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma luz que nos guia. Nos primeiros dias, mal conseguia me alimentar. O nó na garganta parecia permanente. As outras senhoras tentavam se aproximar, me convidar para atividades, mas eu me fechava em meu próprio mundo de dor. Foi então que conheci alguém que mudaria completamente o rumo da minha história. Seu nome era Graziela Rodrigues. Uma senhora de 72 anos com cabelos brancos sempre presos em um coque perfeito e olhos que sorriam antes mesmo dos lábios. Foi ela quem bateu na porta do meu quarto no terceiro dia, trazendo um pedaço de bolo de laranja feito na oficina de culinária do residencial. "Não adianta ficar trancada aqui dentro, minha querida. A tristeza não diminui quando a gente se esconde dela", disse Graziela, sentando-se na beirada da minha cama sem pedir licença, como se fôssemos amigas de infância. Havia algo em sua presença que me lembrava minha própria mãe, aquela força tranquila que algumas mulheres carregam depois de já terem visto o suficiente da vida. Naquele momento, as palavras presas na minha garganta finalmente encontraram caminho. Contei tudo a ela, sobre como Leandro havia crescido como um menino doce e atencioso, como ele mudou depois que conheceu Fernanda, como, pouco a pouco, as visitas se tornaram mais raras, as ligações mais curtas. E então, a traição final, os papéis que assinei transferindo minha casa, acreditando na mentira de que era apenas para facilitar questões bancárias. Graziela ouviu tudo em silêncio, segurando minha mão. Quando terminei, ela suspirou profundamente antes de dizer: "Ivone, você não é a primeira e, infelizmente, não será a última. Mas há algo que você precisa saber. O que seu filho fez não é apenas cruel, é ilegal." No dia seguinte, Graziela me apresentou ao diretor do Residencial Santa Clara, Ronaldo Machado, um homem alto, com rugas profundas ao redor dos olhos, que comandava o lugar com uma disciplina firme, mas justa. Em sua sala,
Entre pilhas de documentos e um computador antigo, ele me explicou que casos como o meu eram mais comuns do que eu imaginava. Dona Ivone, a senhora não é obrigada a ficar aqui contra sua vontade. Se foi trazida sob falsas promessas, se foi coagida a transferir seus bens, existe respaldo legal para reverter isso, explicou ele, enquanto ajustava os óculos de leitura no nariz. Ronaldo então me falou sobre o Dr. Paulo Ribeiro, um defensor público especializado em direitos dos idosos que visitava o residencial uma vez por semana para oferecer orientação jurídica gratuita. Ele já ajudou várias pessoas daqui, inclusive a dona Graziella, revelou, trocando um olhar cúmplice com minha nova amiga. Foi nesse momento que soube que Graziella tinha uma história semelhante à minha. 3 anos antes, seu filho mais velho a havia internado no residencial Santa Clara, após conseguir uma procuração que lhe dava acesso às suas contas bancárias. Com a ajuda do doutor Paulo, ela conseguiu reaver o controle de seus bens e decidiu permanecer no residencial por escolha própria, ajudando outros idosos que chegavam em situações parecidas. Por que você não foi embora depois que ganhou o processo? Perguntei a ela quando estávamos sozinhas novamente. Graziella sorriu com uma sabedoria que só os anos podem trazer. Porque descobri que posso fazer mais bem aqui do que na minha casa vazia. Meu filho não mudou, Ivone. Ele ainda é a mesma pessoa que me abandonou. Mas eu mudei. Encontrei um propósito maior que o ressentimento. Suas palavras plantaram uma semente no meu coração. Mas naquele momento, a dor da traição ainda era forte demais para que eu conseguisse pensar em perdão. Queria justiça. Queria minha casa de volta. Queria que Leandro entendesse a gravidade do que havia feito. Na quarta-feira seguinte, conheci o Dr. Paulo Ribeiro. Um homem de meia idade, com cabelos grisalhos nas têmporas e uma pasta de couro surrada que parecia conter o peso de centenas de histórias como a minha. Ele me recebeu em uma pequena sala improvisada como escritório no residencial Santa Clara. Dona Ivone, preciso que me conte tudo desde o início. Cada detalhe pode ser importante, pediu ele, com uma voz calma que inspirava confiança. Durante quase 2 horas, narrei toda a minha história. Como economizei cada centavo para comprar a casa no bairro Ponta Verde. Como criei Leandro sozinha após a morte prematura do meu marido. Como trabalhei por 40 anos no Banco do Nordeste, subindo de auxiliar administrativa a contadora sênior. E então, os eventos recentes. A mudança gradual no comportamento do meu filho após conhecer Fernanda, os documentos que assinei sem entender completamente, a ligação fatídica e o abandono no asilo. Doutor Paulo tomava notas meticulosamente, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer algum ponto. Quando terminei, ele fechou seu caderno e me olhou diretamente nos olhos. Dona Ivone, o que aconteceu com a senhora é o que chamamos juridicamente de indução a erro. Há indícios fortes de que a senhora foi coagida a transferir seus bens sem compreender as implicações reais. O Estatuto do Idoso existe justamente para proteger pessoas em situações como a sua. Uma chama de esperança se acendeu em meu peito. Então posso recuperar minha casa? Sim, mas não será um processo simples ou rápido. Precisaremos de provas, testemunhas e muita paciência. A senhora está disposta a enfrentar isso? Pode ser emocionalmente desgastante, especialmente por envolver seu próprio filho. Pensei no rosto de Leandro, nos momentos felizes que compartilhamos, e então na frieza com que me deixou na porta do asilo. Estou disposta, doutor. Não é apenas pela casa, é por justiça. É para que meu filho entenda que ações têm consequências. Nos dias que se seguiram, mergulhamos na preparação do processo. Dr. Paulo me ajudou a reunir toda a documentação necessária. Escrituras, extratos bancários, comprovantes de pagamento de IPTU que mostravam que mesmo após a transferência, eu continuava pagando as contas da casa. Precisávamos também de testemunhas que pudessem comprovar a coação. Foi quando lembrei de Joaquim Sampaio, meu vizinho de longa data. Um senhor viúvo de 74 anos que morava na casa ao lado da minha há mais de 3 décadas. Joaquim tinha presenciado várias discussões entre mim e Leandro sobre os tais papéis. Tinha visto meu filho me pressionando, dizendo que era para o meu próprio bem. Dr. Paulo conseguiu entrar em contato com Joaquim, que prontamente se dispôs a testemunhar.
Dona Ivone sempre foi uma vizinha exemplar. O que fizeram com ela é uma vergonha, foram suas palavras, segundo o advogado. Outra testemunha importante surgiu de forma inesperada. Numa tarde chuvosa de quinta-feira, recebi uma visita surpresa no residencial Santa Clara. Era Antônia, minha neta de 19 anos, filha de Leandro e Fernanda. Uma jovem de olhos castanhos como os meus e um sorriso tímido que escondia atrás de uma mecha do cabelo. Vó, eu vim escondida. Eles não sabem que estou aqui, confessou ela, depois de me abraçar longamente. O que fizeram com a senhora não está certo. Estão usando sua casa como se fosse deles. Venderam vários dos seus móveis, mudaram tudo. As palavras de Antônia eram como facadas no meu peito. Não era apenas meu teto que estavam tomando, mas também minhas memórias. Os objetos que contavam a história da minha vida. Papai não é uma pessoa ruim, vó. Ele está sendo manipulado pela minha mãe. Desde que a senhora saiu, eles não param de brigar. Acho que ele está arrependido, mas tem medo de admitir. Antônia prometeu me visitar regularmente e trazer informações que pudessem ajudar no processo. Antes de ir embora, tirou da bolsa um pequeno álbum de fotografias que havia resgatado da casa. Achei que a senhora gostaria de ter isso aqui, disse com lágrimas nos olhos. Aquele álbum de fotos se tornou meu tesouro mais precioso no residencial Santa Clara. À noite, sozinha no meu quarto, folheava as páginas vendo o crescimento de Leandro, os momentos felizes que compartilhamos, tentando entender em que ponto o menino doce das fotografias se transformou no homem que foi capaz de me abandonar. Com o passar das semanas, comecei a me adaptar à rotina do residencial. Participava das atividades, fiz novas amizades, mas meu coração ainda doía de saudade da minha casa, das minhas coisas, da vida que construí com tanto esforço. Doutor, Paulo me mantinha informada sobre o andamento do processo. Havíamos conseguido uma medida liminar que impedia Leandro de vender a casa ou fazer mudanças estruturais enquanto o caso estivesse em julgamento. Uma manhã, enquanto tomava café na área comum do residencial, Juliana, a assistente social, veio me avisar que eu tinha uma visita. Meu coração acelerou, pensando que poderia ser Leandro finalmente vindo se desculpar. Mas quem entrou foi um senhor de chapéu e bigode grisalho que reconheci imediatamente. Francisco Lopes, o motorista de táxi que costumava me levar ao banco. Dona Ivone, que bom ver a senhora, disse ele, tirando o chapéu em sinal de respeito. Soube pelo seu vizinho, seu Joaquim, que a senhora está enfrentando problemas com seu filho. Vim dizer que estou à disposição para ajudar no que for preciso. Seu Francisco revelou que, nos meses anteriores à minha ida para o asilo, havia me levado várias vezes ao banco a pedido de Leandro. Lembrava-se claramente de como eu parecia confusa e pressionada, de como meu filho às vezes falava rispidamente comigo dentro do táxi. Se precisar que eu testemunhe, estou à disposição. O que fizeram com a senhora não é justo, depois de tudo que a senhora fez pelo seu filho. Aquela visita inesperada me deu forças renovadas. Percebi que não estava sozinha naquela batalha. Havia pessoas que se importavam, que reconheciam a injustiça e estavam dispostas a me ajudar. À medida que o processo avançava, descobri que meu caso não era isolado. Através de Graziella e das reuniões semanais que Dr. Paulo realizava no residencial, conheci outras histórias de idosos que haviam sido enganados por familiares. Alguns haviam conseguido reverter a situação, outros não tiveram a mesma sorte. Uma tarde, enquanto esperava na recepção do residencial pelo Dr. Paulo para discutirmos os próximos passos do processo, o telefone tocou. Juliana atendeu e, com uma expressão surpresa, estendeu o telefone para mim. É para a senhora. É sua nora, Fernanda. Meu coração disparou. Em quase 2 meses desde que fui deixada no asilo, era a primeira vez que alguém da família, além de Antônia, entrava em contato. Com mãos trêmulas, peguei o telefone. Dona Ivone? A voz de Fernanda soava diferente, menos altiva, quase assustada. Precisamos conversar. Estou sabendo do processo que a senhora está movendo contra nós. Não é contra vocês, Fernanda. É por justiça. Aquela casa é minha. Construí com o trabalho de uma vida inteira. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Quando Fernanda falou novamente, sua voz tinha um tom de ameaça velada.
A senhora não percebe que isso só vai piorar as coisas? Leandro está arrasado. Se continuar com esse processo, talvez ele nunca mais queira vê-la. Respirei fundo, sentindo uma coragem que não sabia que ainda existia dentro de mim. Se meu filho realmente se importasse, teria vindo me visitar pelo menos uma vez nesses 2 meses. E se ele está arrasado, deveria estar. O que vocês fizeram não foi apenas cruel, foi ilegal. Nós podemos resolver isso de outra forma, Dona Ivone. Podemos chegar a um acordo. O único acordo possível é a devolução da minha casa e um pedido sincero de desculpas. Qualquer coisa diferente disso, conversem com meu advogado. Desliguei o telefone sentindo uma mistura de tremor e força. Era a primeira vez em muito tempo que enfrentava Fernanda diretamente. Por anos, havia me calado para manter a paz, para não criar problemas para Leandro. Mas agora, finalmente, estava encontrando minha voz. Quando contei sobre o telefonema ao Dr. Paulo, ele sorriu com aprovação. Isso é um bom sinal, Dona Ivone. Eles estão preocupados. Significa que nosso caso é forte. Na semana seguinte, recebi outra visita inesperada. Márcia Duarte, a advogada contratada por Fernanda e Leandro, veio ao residencial com uma proposta de acordo. Ofereciam-me devolver 30% do valor da casa e me permitir visitar ocasionalmente. Isso é uma ofensa, não uma proposta, respondeu o Dr. Paulo, que felizmente estava presente naquele dia. Minha cliente foi coagida a transferir 100% de uma propriedade que era integralmente dela. A oferta que fazemos é a devolução completa da casa, com o registro em nome de Dona Ivone, como sempre deveria ter sido. Márcia saiu visivelmente irritada, prometendo que nos veríamos no tribunal. Mas eu sabia, pelo olhar que Dr. Paulo me lançou, que estávamos no caminho certo. A verdade estava do nosso lado. Nos meses que se seguiram, mergulhei cada vez mais nas atividades do residencial. Comecei a participar de um grupo de tricô, redescobri meu talento para pintura, fiz amizades verdadeiras. Graziela se tornou como uma irmã para mim. Nos dias mais difíceis, quando a saudade apertava ou quando o medo do futuro me assombrava, era ela quem me lembrava da minha força. Ivone, lembra do que sempre digo? A vida é como um tricô. Às vezes temos que desfazer alguns pontos para consertar um erro, mas isso não significa que o trabalho todo esteja perdido. Em uma tarde ensolarada de outubro, 4 meses após minha chegada ao residencial Santa Clara, Dr. Paulo apareceu com um sorriso largo que mal cabia no rosto. Dona Ivone, tenho ótimas notícias. O juiz determinou uma perícia psicológica para avaliar se a senhora estava em plenas condições mentais quando assinou a transferência da casa. A perícia foi marcada para a semana seguinte. Confesso que estava nervosa. E se o perito concluísse que eu realmente não tinha capacidade para administrar meus próprios bens? E se, de alguma forma, Leandro e Fernanda conseguissem manipular o resultado? Dr. Paulo percebeu minha ansiedade e me tranquilizou. Dona Ivone, a senhora é uma mulher lúcida, articulada, com uma história de trabalho e independência. Basta ser a senhora mesma. A verdade sempre encontra um caminho. No dia da perícia, vesti minha melhor roupa. Um vestido azul marinho que Antônia havia trazido da minha casa, meu colar de pérolas que ganhei quando me aposentei, um batom discreto. Queria mostrar ao perito que era uma mulher capaz, digna de respeito e consideração. A doutora Helena Costa, psicóloga forense designada pelo tribunal, me recebeu em uma sala reservada no próprio residencial. Durante quase 3 horas, respondi a uma série de perguntas sobre minha vida, minhas capacidades cognitivas, minha compreensão financeira, meu relacionamento com meu filho. Quando falei sobre como me senti ao ser deixada no asilo, as lágrimas vieram, mas não tentei contê-las. Aquela dor era parte da minha história, parte da injustiça que havia sofrido. Dona Ivone, por que a senhora acha que seu filho fez isso? Perguntou a doutora Helena com genuíno interesse. Refleti por um momento antes de responder, buscando honestidade mesmo que fosse dolorosa. Acho que meu filho se perdeu em algum momento do caminho. Deixou-se influenciar por valores que não foram os que eu ensinei a ele. Mas no fundo, quero acreditar que ainda existe algo do menino que criei. 2 semanas após a perícia psicológica, Dr. Paulo apareceu no residencial Santa Clara com o relatório em mãos.
Seu rosto normalmente sério ostentava um sorriso que me encheu de esperança antes mesmo que ele dissesse qualquer palavra. Dona Ivone, a perícia foi completamente favorável. A doutora Helena concluiu que a senhora está em plenas capacidades mentais e que, no momento da transferência da casa, houve indícios claros de coação e indução a erro. Sentada na pequena varanda do residencial, cercada pelos ipês amarelos que começavam a florescer, senti uma lágrima escapar enquanto folheava o documento. As palavras da psicóloga saltavam das páginas. Paciente demonstra excelente capacidade cognitiva. Nenhum indício de declínio mental. Plena consciência da situação patrimonial. Relato coerente e consistente sobre a transferência indevida de bens. O que acontece agora? Perguntei, secando discretamente a lágrima com a ponta do dedo. Agora entramos com uma ação de anulação da transferência da propriedade. Com este relatório, mais os depoimentos que já colhemos, temos um caso muito forte, Dona Ivone. Naquela noite, deitada na minha cama no residencial, não consegui dormir. Não era apenas a ansiedade pelo processo judicial que me mantinha acordada, mas uma pergunta que não parava de ecoar na minha mente. Se eu recuperasse minha casa, o que faria em seguida? Voltaria a viver sozinha? Conseguiria perdoar meu filho e minha nora depois de tudo que fizeram? E quanto às amizades que havia construído no residencial, especialmente com Graziella? Pela janela do quarto, observava a lua cheia iluminando o pequeno jardim do residencial Santa Clara. Lembrei-me de quando Leandro era pequeno e inventávamos histórias sobre o Homem da Lua antes de dormir. Onde estava aquele menino doce e imaginativo? Em que momento ele se transformou em um homem capaz de abandonar a própria mãe? O amanhecer me encontrou ainda absorta nessas reflexões. Durante o café da manhã, Graziella percebeu meu silêncio e sentou-se ao meu lado. Pelo visto, a noite foi longa, minha amiga. Quer compartilhar o que está te preocupando? Contei a ela sobre o relatório favorável da perícia e as dúvidas que me assombravam sobre o futuro. Ivone, disse ela, cobrindo minha mão com a dela. A vida raramente segue o caminho que planejamos. Quando perdi minha casa para meu filho, achei que era o fim de tudo. Hoje, vejo que foi apenas o começo de uma nova jornada. Mas você não sente falta da sua casa? Das suas coisas? Claro que sim. Mas descobri que o lar não é necessariamente um lugar, mas sim onde nos sentimos acolhidos e respeitados. Você pode recuperar sua casa, Ivone, e ainda assim escolher seu próprio caminho depois disso. As palavras de Graziella plantaram uma semente no meu coração. Talvez o verdadeiro objetivo não fosse apenas recuperar uma propriedade, mas recuperar meu poder de escolha, minha autonomia. Naquela mesma tarde, recebi uma visita que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. Antônia chegou ao residencial visivelmente agitada, segurando uma pasta verde debaixo do braço. "Vó, você não vai acreditar no que encontrei!" exclamou ela, depois de me abraçar com força. Estava ajudando a organizar o escritório lá em casa, e achei isso escondido na gaveta da escrivaninha do papai. Com mãos trêmulas, abriu a pasta e espalhou vários documentos sobre a mesa. Reconheci imediatamente a letra de Fernanda em anotações nas margens. Eram extratos bancários, comprovantes de transferências, e algo que fez meu coração gelar. Um plano detalhado, escrito à mão, sobre como convencer uma pessoa idosa a transferir seus bens. Minha mãe é corretora de imóveis, lembra? Pelo que entendi lendo esses papéis, parece que ela e algumas pessoas do escritório dela têm feito isso com outros idosos também. É algum tipo de esquema, vó. Minha neta tinha acabado de descobrir que o que aconteceu comigo não era um caso isolado. Era um plano meticuloso, orquestrado por Fernanda e seus colegas, para enganar pessoas idosas e se apropriar de seus bens. Uma operação sistemática, quase empresarial, de exploração da vulnerabilidade alheia. Antônia, você tem noção da gravidade disso que encontrou? Perguntei, sentindo um misto de horror e indignação crescendo dentro de mim. Tenho sim, vó. Por isso trouxe direto para você. Sei que está com um processo contra meus pais. E, sinceramente, depois de descobrir isso, acho que é o certo a fazer. O que eles fizeram com você, o que minha mãe fez com várias outras pessoas, isso é crime. Abracei minha neta.
sentindo um orgulho imenso pela jovem íntegra e corajosa que ela havia se tornado, apesar do ambiente em que cresceu. Você está certa, minha querida. É crime. E precisamos levar isso ao Dr. Paulo imediatamente. Naquela mesma noite, Dr. Paulo veio ao residencial em caráter de urgência. Passamos horas analisando os documentos que Antônia havia encontrado. O advogado mal conseguia conter sua indignação. Dona Ivone, isso muda completamente o panorama do nosso caso. Não estamos mais falando apenas de uma ação civil para anular a transferência da casa. Estamos diante de um possível esquema criminoso de estelionato contra idosos. O que isso significa na prática, doutor? Significa que, além da ação civil que já estamos movendo, podemos apresentar uma denúncia criminal. Esses documentos sugerem fortemente que sua nora e possivelmente outras pessoas estão envolvidas em um esquema organizado. Isso é caso de polícia. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Por um lado, sentia alívio em descobrir que havia provas concretas da fraude. Por outro, uma tristeza profunda em confirmar que a maldade que sofri não foi um ato isolado de um filho ingrato, mas parte de um plano calculado. E meu filho? Acha que ele sabia de tudo isso? Dr. Paulo hesitou antes de responder, escolhendo cuidadosamente as palavras. Baseado nos documentos que vimos até agora, não podemos afirmar com certeza o nível de envolvimento do seu filho. Ele pode ter sido cúmplice ativo ou apenas manipulado pela esposa. De qualquer forma, a lei presume que ele sabia, já que se beneficiou diretamente da fraude. Aquela noite foi outra em que o sono me evitou. Pensava em Leandro, no menino que um dia foi, no homem que se tornara. Seria possível que meu próprio filho soubesse do esquema criminoso? Que tivesse concordado em abandonar a própria mãe em um asilo como parte de um plano para se apropriar dos meus bens? A ideia era dolorosa demais para contemplar. Preferia acreditar que ele havia sido manipulado, que estava cego pelo amor ou medo que sentia por Fernanda. Mas no fundo do meu coração, sabia que, independentemente do nível de conhecimento que tivesse, Leandro havia feito uma escolha. E essa escolha não foi me proteger. Na manhã seguinte, Dr. Paulo retornou com novidades. Havia consultado um delegado amigo sobre o caso e as orientações eram claras. Precisávamos registrar um boletim de ocorrência o quanto antes. Dona Ivone, a senhora está preparada para isso? Um processo criminal pode ser longo e desgastante. Sua nora provavelmente será indiciada e seu filho pode ser considerado cúmplice. Olhei pela janela do residencial, observando um grupo de idosos que participava de uma aula de tai chi no jardim. Pessoas que, como eu, provavelmente construíram suas vidas com trabalho árduo, dedicação e honestidade. Quantas delas também haviam sido vítimas de esquemas como o de Fernanda? Estou preparada, doutor Paulo. Não se trata mais apenas da minha casa ou da minha dor. Se esses documentos provam que outras pessoas foram enganadas da mesma forma, tenho o dever de fazer algo a respeito. Naquela tarde, Antônia, Dr. Paulo e eu fomos à Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso em Maceió. O delegado, Dr. Marcos Vieira, nos recebeu com seriedade e atenção. Durante horas, prestei depoimento, contando em detalhes como fui coagida a transferir minha casa e posteriormente abandonada no asilo. Antônia entregou os documentos que havia encontrado, e Dr. Paulo apresentou toda a documentação que já havíamos reunido para o processo civil. Senhora Bastos, quero que saiba que levamos esse tipo de crime muito a sério, disse o delegado, após ouvir meu relato. O que a senhora passou é um exemplo clássico de violência patrimonial contra o idoso, prevista no Estatuto do Idoso. Vamos investigar minuciosamente esse caso. Ao sair da delegacia, senti um peso sendo levantado dos meus ombros. Pela primeira vez desde que fui abandonada no asilo, tinha a sensação de que a justiça realmente poderia ser feita. Nos dias que se seguiram, a investigação policial avançou rapidamente. Os documentos encontrados por Antônia revelaram-se uma verdadeira mina de ouro para os investigadores. Nomes, datas, valores, anotações detalhadas sobre como abordar potenciais vítimas. Tudo estava ali, documentado pela própria mão de Fernanda. Uma semana após a denúncia, recebi uma ligação de Dr. Paulo com notícias impactantes.
A polícia havia cumprido mandados de busca e apreensão no escritório de Fernanda e na casa onde ela e Leandro moravam. Minha antiga casa. Dona Ivone. Encontraram muito mais documentos, computadores com e-mails incriminadores, até mesmo gravações de conversas onde sua nora instrui colegas sobre como convencer idosos a transferir seus bens. O delegado me disse que estamos diante de uma quadrilha organizada que pode ter feito dezenas de vítimas nos últimos anos. A notícia repercutiu rapidamente na imprensa local. No dia seguinte, o principal jornal de Maceió trazia na capa: Polícia desmantela esquema de estelionato contra idosos. A foto mostrava Fernanda sendo conduzida à delegacia, com o rosto parcialmente coberto pela bolsa que carregava, numa tentativa vã de se esconder das câmeras. Não senti nenhuma satisfação ao ver aquela imagem. Apenas um profundo cansaço e a certeza de que estava fazendo o que era certo. Não apenas por mim, mas por todas as outras vítimas que talvez não tivessem tido a coragem ou a oportunidade de denunciar. E Leandro? Perguntei a Dr. Paulo, temendo a resposta. Seu filho não foi detido, mas está sendo investigado como possível cúmplice. Ele alega que não sabia do esquema, que apenas seguia orientações da esposa. A polícia está analisando seu nível de envolvimento. 2 semanas após o início da investigação policial, recebi uma visita que jamais esperava. A recepcionista do residencial me chamou, dizendo que havia alguém aguardando na sala de visitas. Quando entrei no ambiente, meu coração quase parou. Leandro estava lá, sentado na beira da poltrona, com olheiras profundas e um semblante abatido que nunca havia visto antes. Paralisei na porta, incapaz de dar mais um passo. Uma tempestade de emoções me invadiu. Raiva, mágoa, confusão e, apesar de tudo, aquele amor incondicional que apenas uma mãe pode sentir, mesmo diante da pior das traições. Mãe, ele disse, levantando-se com hesitação. Sua voz estava embargada, quase irreconhecível. Eu sei que não mereço estar aqui. Não mereço nem mesmo que a senhora me olhe nos olhos depois do que fiz. Mas precisava vir. Lentamente, entrei na sala e sentei-me na poltrona oposta à dele, mantendo uma distância que não era apenas física, mas emocional. Por que veio, Leandro? Por que agora? Ele baixou os olhos, incapaz de sustentar meu olhar. Porque finalmente vi a verdade. Porque entendi o monstro que me tornei. Porque preciso pedir perdão, mesmo sabendo que não mereço ser perdoado. Durante a hora seguinte, Leandro abriu seu coração como nunca havia feito antes. Contou como Fernanda, desde o início do relacionamento, plantou nele a ideia de que eu era um fardo, uma responsabilidade que impediria o futuro que eles sonhavam. Como, pouco a pouco, foi se afastando emocionalmente de mim, criando justificativas para o que planejava fazer. Como, no dia em que me deixou no asilo, sentiu algo dentro dele se quebrar, mas sufocou a voz da sua consciência. Eu sabia que não era o certo, mãe. No fundo, sempre soube, mas estava tão cego, tão manipulado. Acreditei que era a única saída para nós. E a casa? Os documentos que me fez assinar? Leandro respirou fundo, finalmente encontrando coragem para me encarar. Foi ideia da Fernanda. Ela disse que era apenas uma formalidade, que a senhora continuaria morando lá conosco. Eu sabia que não era verdade, mas me convenci de que era o melhor, que a senhora estaria mais segura em um lugar com cuidados profissionais. Ah, você sabia do esquema maior? Das outras vítimas? Ele balançou a cabeça com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, mãe. Juro pela vida da Antônia que não sabia. Só descobri quando a polícia apareceu com os mandados de busca. Quando vi os documentos, os registros de outras pessoas, foi como acordar de um pesadelo para outro ainda pior. Queria acreditar nele. Uma parte de mim desesperadamente queria acreditar que meu filho não era um criminoso consciente, que havia sido apenas fraco, manipulável. Mas a dor ainda era recente demais, a traição profunda demais. Leandro, não sei o que dizer. Não sei se algum dia conseguirei perdoar o que você fez. Eu entendo, mãe. Não vim aqui esperando perdão. Vim porque precisava que a senhora soubesse que estou cooperando com a polícia. Estou contando tudo o que sei. Mesmo que isso signifique que Fernanda passe anos na prisão. Mesmo que isso signifique que eu também possa ser punido. Antes de ir embora, Leandro me entregou um envelope.
Dentro, encontrei as chaves da minha casa e uma declaração, assinada e reconhecida em cartório, anulando a transferência da propriedade e devolvendo-a oficialmente para meu nome. Já falei com o Dr. Paulo sobre isso, explicou. Ele disse que o processo judicial continuará seu curso, mas isso pode acelerar as coisas. A casa é sua, mãe. Sempre foi e sempre será. Depois que Leandro partiu, fiquei sentada por muito tempo na sala de visitas, segurando aquelas chaves que representavam muito mais que uma propriedade física. Representavam minha dignidade, minha autonomia, a vida que construí com tanto esforço. Graziela me encontrou ali, horas depois, ainda absorta em pensamentos. Sentou-se ao meu lado e, sem dizer nada, apenas segurou minha mão. Não precisávamos de palavras. Ela entendia, melhor que ninguém, a complexidade dos sentimentos que me dominavam naquele momento. Naquela noite, antes de dormir, tirei o pequeno álbum de fotografias que Antônia havia me dado e folheei lentamente as páginas. Imagens de Leandro criança, adolescente, adulto, momentos felizes que havíamos compartilhado, a vida que tínhamos antes que tudo desmoronasse. Na última página, havia uma foto que não tinha notado antes. Era relativamente recente, tirada no último Natal antes de tudo acontecer. Eu e Leandro, sorridentes, com a árvore de Natal ao fundo. Virando a fotografia, encontrei algo escrito com a letra dele. Para minha mãe, meu porto seguro. Com amor, Leandro. Lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto enquanto contemplava aquelas palavras. Em algum lugar, além da traição, da manipulação, dos erros cometidos, aquele menino que amei incondicionalmente ainda existia. E talvez, apenas talvez, houvesse esperança de resgate. No dia seguinte, Dr. Paulo veio ao residencial com mais novidades. A justiça havia expedido um mandado de prisão preventiva contra Fernanda e 2 de seus colegas do escritório imobiliário. As investigações haviam identificado pelo menos 15 outras vítimas do esquema, todas pessoas idosas que foram coagidas a transferir seus bens. E quanto ao meu filho? Perguntei, temendo a resposta. Por enquanto, Leandro está sendo tratado como testemunha-chave, não como réu. Sua cooperação com as investigações e o fato de ter voluntariamente anulado a transferência da casa pesaram a seu favor. Mas o processo ainda está em andamento, Dona Ivone. A justiça decidirá o nível de sua responsabilidade. Uma semana depois, recebi a notícia que esperava há meses. O juiz havia oficialmente anulado a transferência da casa, reconhecendo que houve coação e má-fé no processo. A propriedade estava formalmente de volta ao meu nome. Era uma vitória, sem dúvida. Mas enquanto segurava o documento judicial nas mãos, sentada no pequeno jardim do residencial Santa Clara, percebi que algo havia mudado dentro de mim. A casa, que antes representava tudo o que eu havia perdido, agora parecia apenas um símbolo. O verdadeiro valor estava na jornada que percorri, nas pessoas que conheci, na força que descobri em mim mesma. Com a casa novamente em meu nome, enfrentei uma decisão que nunca imaginei ter que tomar. O que fazer em seguida? Voltar para minha residência significava enfrentar memórias dolorosas, mas permanecer no residencial Santa Clara parecia uma aceitação silenciosa do abandono que sofri. Durante dias, essa questão ocupou meus pensamentos enquanto eu caminhava pelos jardins do residencial, observando os ipês que agora perdiam suas flores amarelas, cobrindo o chão como um tapete dourado. Foi numa dessas tardes contemplativas que Dr. Paulo chegou com uma expressão grave que imediatamente me alertou que algo importante havia acontecido. Dona Ivone, temos um novo desenvolvimento no caso, disse ele, sentando-se ao meu lado no banco sob uma amendoeira. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra o escritório imobiliário onde Fernanda trabalhava. Estão solicitando indenização coletiva para todas as vítimas identificadas. Isso é bom, não é? Perguntei, tentando ler nas entrelinhas de sua expressão preocupada. Sim e não. É ótimo que estejam buscando justiça para todas as vítimas. Mas isso significa que seu caso, que até agora estava relativamente contido, vai ganhar uma dimensão muito maior. A imprensa já está atrás da história.
Seu nome, como primeira denunciante, está sendo mencionado. A ideia de me tornar uma figura pública, de ter minha dor exposta em jornais e telejornais, me causou um frio na barriga. Eu era apenas uma contadora aposentada que buscava justiça por um ato de crueldade familiar. Não estava preparada para me tornar o rosto de uma causa maior. Tenho escolha? Perguntei, sentindo o peso da responsabilidade que se formava sobre meus ombros. Doutor. Paulo ajustou os óculos, um gesto que já havia aprendido a reconhecer como sinal de que ele estava escolhendo cuidadosamente suas palavras. Tecnicamente, sim. A senhora pode solicitar sigilo no seu caso específico, alegando proteção à privacidade. Mas isso poderia prejudicar as outras vítimas. Completei, compreendendo a hesitação dele. Exatamente. Seu depoimento, sua coragem em denunciar, os documentos que sua neta encontrou, tudo isso foi fundamental para desmantelar esse esquema. Se a senhora se retirar agora, não precisei de mais explicações. Por mais que temesse a exposição, não poderia abandonar pessoas que, como eu, haviam sido enganadas e exploradas em um momento de vulnerabilidade. Se minha voz poderia ajudar a garantir justiça para todas, então eu falaria. Vou seguir em frente, Dr. Paulo. Se minha história puder ajudar outras pessoas, que assim seja. Na manhã seguinte, minha decisão foi posta à prova mais cedo do que esperava. Uma jovem repórter da TV Gazeta, principal emissora de Alagoas, apareceu no residencial Santa Clara pedindo para falar comigo. Ronaldo, o diretor, veio me consultar antes de autorizar a entrada dela. Dona Ivone, a decisão é inteiramente sua. Se não quiser falar com a imprensa, posso pedir que ela se retire. Respirei fundo, ajeitei meu cabelo grisalho e disse: pode deixá-la entrar, Ronaldo. Mas gostaria que o senhor ficasse presente, se não se importar. A repórter, Camila Mendes, não devia ter mais de 30 anos. Trazia consigo um cinegrafista e uma pequena equipe técnica. Sentamos na área de convivência do residencial, um espaço agradável com plantas e uma pequena fonte que criava um ambiente tranquilo. Dona Ivone, primeiramente quero agradecer por nos receber, começou ela, com um tom respeitoso que me tranquilizou um pouco. Sua história está ajudando a trazer à tona um esquema criminoso que afetou muitas pessoas idosas em nossa cidade. Gostaria que a senhora contasse, em suas próprias palavras, como descobriu que estava sendo vítima de um golpe. Olhei diretamente para a câmera, imaginando todas as outras pessoas que poderiam estar passando pelo mesmo que passei, e comecei a contar minha história. Falei sobre a confiança traída, sobre os documentos que assinei sem compreender completamente, sobre o dia em que fui deixada no asilo. Falei sobre a dor, a confusão, o sentimento de impotência, mas também falei sobre como encontrei força para lutar, sobre as pessoas que me ajudaram no caminho, sobre a importância de conhecer nossos direitos. Não estou aqui apenas por mim, concluí, sentindo uma convicção que crescia a cada palavra. Estou aqui por todos os idosos que construíram suas vidas com trabalho honesto e merecem respeito e dignidade. Ninguém deveria passar pelo que passei. A entrevista foi ao ar naquela mesma noite e, para minha surpresa, repercutiu muito além de Maceió. Nos dias seguintes, recebi ligações de jornalistas de todo o Brasil. Minha história havia tocado um nervo sensível na sociedade, trazendo à tona discussões sobre o abandono de idosos, a violência patrimonial e as falhas no sistema de proteção aos mais vulneráveis. Uma semana após a primeira entrevista, recebi um telefonema inesperado. Era a produção do programa Fantástico, da TV Globo. Queriam fazer uma reportagem especial sobre o caso, destacando como o esquema operava e como outras pessoas poderiam se proteger de situações semelhantes. Quando contei a Graziela sobre o convite, ela apertou minha mão com força. Você está se tornando uma voz para aqueles que foram silenciados, Ivone. Isso é muito maior que recuperar sua casa. É sobre restaurar a dignidade de toda uma geração. A equipe do Fantástico chegou a Maceió em uma quarta-feira ensolarada. Escolheram gravar parte da entrevista no Fórum Desembargador Jairon Maia Fernandes, onde meu processo havia tramitado, e parte no Residencial Santa Clara.
Queriam mostrar o contraste entre o ambiente frio e formal do sistema judiciário e o espaço que havia se tornado, ironicamente, um refúgio para mim. Durante as gravações, conheci outras vítimas do mesmo esquema. Marina, uma professora aposentada de 73 anos que perdeu seu apartamento na praia de Ponta Verde. Carlos, um ex-funcionário público de 81 anos, que foi coagido a transferir uma casa de veraneio em Maragogi. Lourdes, uma viúva de 77 anos que perdeu as economias de uma vida inteira. Cada história ecoava elementos da minha própria experiência, criando um mosaico de dor que, juntos, estávamos transformando em luta por justiça. A repórter do Fantástico, Sônia Bride, uma mulher de meia-idade com olhos gentis e perguntas precisas, conduziu a entrevista com sensibilidade. Dona Ivone, a senhora se tornou um símbolo de resistência para muitos idosos. Como se sente nesse papel? A pergunta me pegou de surpresa. Nunca havia pensado em mim mesma como um símbolo de qualquer coisa. Era apenas uma mulher de 68 anos lutando para recuperar o que era seu por direito. Não busquei esse papel, respondi com sinceridade. Só queria justiça para mim mesma. Mas se minha história pode dar coragem a outras pessoas que estão passando pelo mesmo, então aceito essa responsabilidade. Ninguém deveria se sentir sozinho nessa luta. A reportagem foi ao ar num domingo à noite e o impacto foi imediato. Na segunda-feira, o telefone do Dr. Paulo não parou de tocar. Pessoas de todo o Brasil ligavam relatando casos semelhantes, buscando orientação jurídica, querendo saber como denunciar. O que começou como um caso individual em Maceió havia se transformado em um movimento nacional pela proteção dos direitos dos idosos. O Ministério Público de Alagoas, percebendo a dimensão do problema, decidiu criar uma força-tarefa específica para investigar crimes patrimoniais contra idosos. Dr. Paulo foi convidado a integrar o grupo como consultor, levando sua experiência com o meu caso para ajudar a desenvolver estratégias de identificação e combate a esquemas semelhantes. Em meio a toda essa repercussão, recebi uma ligação que mudaria mais uma vez o rumo da minha história. Era Renata Campos, uma deputada federal que havia assistido à reportagem do Fantástico e ficado profundamente tocada pela minha história. Dona Ivone, estou trabalhando em um projeto de lei para aumentar as penas para crimes de violência patrimonial contra idosos e criar mecanismos mais eficientes de proteção. Gostaria muito de contar com seu depoimento em uma audiência pública que estamos organizando em Brasília. A ideia de falar no Congresso Nacional me pareceu tão surreal que quase ri ao telefone. Eu, Ivone Bastos, uma contadora aposentada de Maceió, testemunhando perante deputados e senadores? Parecia algo saído de um filme, não da minha vida real. Deputada? Não sei se tenho qualificação para algo assim. Hesitei. Dona Ivone, ninguém está mais qualificado que a senhora, respondeu ela com firmeza. A senhora viveu na pele o que estamos tentando combater. Sua voz é exatamente o que precisamos para sensibilizar os parlamentares sobre a urgência dessa questão. Após consultar Dr. Paulo, que encorajou veementemente minha participação, aceitei o convite. 2 semanas depois, pela primeira vez na vida, embarquei em um avião com destino a Brasília. Graziela insistiu em me acompanhar, tornando-se minha companheira inseparável nessa jornada inesperada. A capital federal me impressionou com seus espaços amplos, sua arquitetura imponente e a sensação constante de que decisões importantes estavam sendo tomadas a cada momento. O Congresso Nacional, com suas cúpulas emblemáticas, parecia ainda mais grandioso pessoalmente do que nas imagens que havia visto na televisão. Na manhã da audiência pública, vesti meu melhor conjunto, um tailleur azul marinho que Antônia havia trazido da minha casa, e preparei-me para enfrentar um dos maiores desafios da minha vida. A sala de comissões estava lotada. Parlamentares, jornalistas, representantes de organizações de defesa dos idosos e cidadãos comuns que haviam vindo assistir ao debate. Quando chamaram meu nome, senti as pernas tremerem. Graziela apertou minha mão, dando-me coragem. Caminhei até a mesa dos depoentes, ajustei o microfone e olhei para os rostos que me observavam com expectativa. Meu nome é Ivone Bastos.
Tenho 68 anos e trabalhei por 40 anos como contadora em um banco em Maceió, Alagoas. Estou aqui hoje porque, como muitos outros idosos brasileiros, fui vítima de um crime que vai além do aspecto financeiro. É um crime que rouba nossa dignidade, nossa segurança e nossa confiança nas pessoas que deveriam nos proteger. Por 20 minutos, narrei minha história sem omitir nenhum detalhe doloroso. Falei sobre a transferência fraudulenta da casa, sobre o abandono no asilo, sobre a descoberta do esquema maior e sobre como a justiça estava, lentamente, sendo feita. Falei sobre o papel crucial que o Estatuto do Idoso havia desempenhado na minha defesa, mas também sobre suas lacunas e a necessidade de aperfeiçoamento. Recuperei minha casa, mas muitos outros idosos não tiveram a mesma sorte. Não tiveram uma neta corajosa que encontrasse documentos comprometedores. Não tiveram acesso a um advogado dedicado como o Dr. Paulo. Não tiveram a força para lutar contra um sistema que muitas vezes nos trata como cidadãos de segunda classe quando envelhecemos. Ao terminar meu depoimento, algo inesperado aconteceu. Os parlamentares presentes, independentemente de suas filiações partidárias, levantaram-se em uma ovação que ecoou pela sala. Jornalistas disparavam flashes. Pessoas nas galerias aplaudiam com entusiasmo. Por um momento, fiquei paralisada, incapaz de compreender completamente o impacto que minhas palavras simples haviam causado. A deputada Renata se aproximou, com lágrimas nos olhos, e me abraçou. Dona Ivone, a senhora acabou de mudar o curso desse projeto de lei. Depois do seu depoimento, tenho certeza que conseguiremos o apoio necessário para aprová-lo. Nos dias que se seguiram, meu depoimento foi amplamente divulgado na mídia nacional. Recebi convites para entrevistas em programas de televisão, rádio e podcasts. Minha foto apareceu em jornais e revistas. De repente, eu havia me tornado um rosto conhecido, um símbolo da luta pelos direitos dos idosos. Um mês após a audiência pública, o projeto de lei, que passou a ser conhecido informalmente como Lei Ivone Bastos, foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Entre suas principais inovações estava a criação de um mecanismo de revisão obrigatória para transferências de bens envolvendo pessoas idosas, exigindo avaliação independente para garantir que não houvesse coação ou indução a erro. Enquanto o projeto seguia seu trâmite legislativo, recebi um telefonema de Dr. Paulo com novidades sobre meu caso específico. Dona Ivone, o juiz marcou a audiência final para a próxima semana. Fernanda e seus colegas aceitaram um acordo de colaboração premiada, confessando todos os detalhes do esquema em troca de redução de pena. E meu filho, alguma novidade sobre Leandro? Houve uma pausa do outro lado da linha. Seu filho está sendo processado por cumplicidade, mas o promotor está considerando um acordo judicial. Como ele está cooperando com as investigações e demonstrou arrependimento, existe a possibilidade de uma pena alternativa, sem prisão. A notícia trouxe sentimentos contraditórios. Por um lado, senti alívio ao saber que Leandro poderia não ir para a cadeia. Por outro, persistia a dor da traição, a dificuldade em compreender como meu próprio filho havia participado, mesmo que passivamente, de um plano para me despojar dos meus bens. Na manhã da audiência final, o Fórum Desembargador Jairon Maia Fernandes estava lotado. Jornalistas se aglomeravam na entrada, tentando registrar a chegada dos envolvidos no caso que havia ganhado notoriedade nacional. Fernanda chegou escoltada, com o rosto abatido de quem havia passado meses na prisão. Leandro veio separadamente, acompanhado de seu advogado, evitando as câmeras. Entrei no fórum acompanhada por Dr. Paulo, Graziella e Antônia, que havia se tornado uma presença constante em minha vida, visitando-me regularmente no residencial, compartilhando comigo suas esperanças e sonhos. O contraste entre o apoio que recebia da minha neta e a traição do meu filho era uma ironia dolorosa da vida. A sala de audiências estava silenciosa quando o juiz entrou. Dr. Henrique Matos, um homem de meia-idade com expressão severa, era conhecido por sua rigidez em casos envolvendo crimes contra pessoas vulneráveis. Ele iniciou a sessão com uma revisão detalhada do caso, relembrando as provas apresentadas, os depoimentos colhidos
e os acordos propostos pelo Ministério Público. Quando chegou o momento das considerações finais, o juiz fez algo incomum. Virou-se diretamente para mim, ignorando por um momento os protocolos formais do tribunal. Senhora Ivone Bastos, antes de proferir minha sentença, gostaria de ouvir da senhora. O que espera da justiça neste caso? A pergunta me pegou desprevenida. O que eu realmente esperava? Vingança? Punição? Ou apenas o reconhecimento formal do mal que me foi feito? Olhei para Fernanda, sentada cabisbaixa ao lado de seu advogado. Olhei para Leandro, que pela primeira vez desde o início da audiência encontrou meu olhar, com olhos marejados de lágrimas contidas. Meritíssimo. Comecei, com voz trêmula que foi ganhando firmeza à medida que as palavras fluíam. O que aconteceu comigo foi mais que um crime patrimonial. Foi uma violação da confiança mais básica que existe. A confiança entre mãe e filho, entre família. Perdi minha casa, sim, mas perdi muito mais que isso. Perdi a segurança de saber que meu filho estaria ao meu lado quando eu mais precisasse. Fiz uma pausa, sentindo o peso de cada palavra. O que espero da justiça? Espero que reconheça não apenas o crime material, mas o dano emocional. Espero que as penas sirvam não apenas como punição, mas como um alerta para que outras famílias não passem pelo mesmo. Principalmente, espero que este caso ajude a construir uma sociedade onde envelhecer não signifique se tornar vulnerável à exploração e ao abandono. O juiz assentiu gravemente, parecendo ponderar minhas palavras. Após uma breve pausa, anunciou sua decisão. Fernanda foi condenada a 5 anos de prisão em regime semiaberto, além de indenização às vítimas identificadas do esquema. Seus colegas do escritório imobiliário receberam penas semelhantes, proporcionais ao seu nível de envolvimento. Quanto a Leandro, o juiz aceitou o acordo proposto pelo Ministério Público. 3 anos de serviços comunitários, obrigatoriamente cumpridos em instituições de atendimento a idosos, além de participação em um programa de reeducação familiar e indenização pelos danos morais causados. Ao deixar o tribunal naquela tarde, sob o sol forte de Maceió, senti como se um capítulo da minha vida estivesse finalmente se encerrando. A batalha judicial havia terminado, mas o caminho de reconstrução da minha vida, dos meus relacionamentos, da minha confiança, estava apenas começando. Uma semana após o julgamento, voltei à minha casa no bairro Ponta Verde pela primeira vez, desde o dia em que Leandro me deixou no residencial Santa Clara. Dr. Paulo insistiu em me acompanhar, preocupado com o impacto emocional que esse retorno poderia causar. Graziela também veio, tornando-se meu pilar de apoio nessa jornada inesperada que a vida havia traçado para mim. Quando o táxi parou em frente ao portão verde escuro, senti meu coração acelerar. Ali estava ela, a casa que construí com o suor do meu trabalho, o lugar onde criei meu filho, onde guardei minhas memórias mais preciosas. De fora, parecia a mesma. O jardim frontal com os hibiscos que tanto amava, a varanda com a velha cadeira de balanço, o muro baixo que sempre me permitiu conversar com os vizinhos que passavam. "Está pronta, dona Ivone?" perguntou o Dr. Paulo, oferecendo-me seu braço. Respirei fundo, agarrando a bolsa com força. Vamos descobrir. Ao girar a chave na fechadura, fui invadida por uma onda de lembranças. O rangido familiar da porta, o cheiro da madeira antiga, a luz que entrava pelas janelas da sala de estar, criando padrões no piso que eu conhecia tão bem. Mas ao entrar completamente, percebi que muita coisa havia mudado. A decoração era diferente. Os móveis haviam sido reorganizados. As paredes, antes de um amarelo suave que eu mesma havia escolhido, agora estavam pintadas de um cinza moderno e impessoal. Retratos de família que enfeitavam as paredes tinham sido substituídos por quadros abstratos que nada significavam para mim. Eles transformaram tudo, murmurei, mais para mim mesma que para meus acompanhantes. Caminhei lentamente pelos cômodos, absorvendo cada mudança. Na cozinha, meus velhos armários de madeira maciça haviam sido substituídos por modelos de aço inoxidável. O fogão a gás onde preparei tantas refeições para Leandro não estava mais lá, substituído por um cooktop de indução que eu nem saberia como operar.
No meu quarto, a cama onde dormi por décadas havia dado lugar a uma mais moderna, com cabeceira estofada. O guarda-roupa antigo, presente do meu falecido marido, também desaparecera. No lugar dos meus pertences, encontrei roupas e objetos de Fernanda e Leandro. Eles realmente pretendiam que eu nunca mais voltasse, disse, sentindo uma pontada de dor renovada. Graziela segurou minha mão com firmeza. Mas você voltou, Ivone. Você está aqui agora. Em um impulso, abri a porta do quartinho dos fundos que sempre usei como depósito. Para minha surpresa, lá encontrei empilhados muitos dos meus pertences pessoais. Roupas, livros, álbuns de fotografia, caixas com documentos. Era como se tivessem relegado toda a minha existência àquele pequeno espaço, enquanto se apropriavam do resto da casa. Sentei-me na beirada de uma caixa, tentando processar o turbilhão de emoções. Raiva pela invasão do meu espaço. Tristeza ao ver como rapidamente haviam apagado minha presença. Indignação ao perceber que, mesmo nos pequenos detalhes, haviam demonstrado como eu era descartável em suas vidas. Dona Ivone, a senhora não precisa decidir nada hoje, disse Dr. Paulo, percebendo meu abalo. Podemos voltar outro dia quando estiver mais preparada. Balancei a cabeça, encontrando uma resolução que me surpreendeu. Não, Paulo. Preciso enfrentar isso agora. Esta é minha casa. Preciso reclamá-la por completo. Nos dias que se seguiram, mergulhei na tarefa de restaurar minha casa à forma como a queria. Contratei uma equipe de pintores para devolver às paredes o amarelo acolhedor que sempre amei. Busquei no quartinho dos fundos os objetos pessoais que haviam sido relegados ao esquecimento. Aos poucos, fui apagando as marcas de Fernanda, devolvendo ao espaço a minha identidade. Uma manhã, enquanto organizava alguns livros na estante da sala, ouvi a campainha tocar. Ao abrir a porta, deparei-me com Antônia carregando 2 sacolas grandes. "Vó!" exclamou ela, abraçando-me com força. "Vim ajudar na arrumação e trouxe algumas coisas que consegui salvar antes que mamãe se desfizesse delas." Dentro das sacolas, encontrei tesouros que julguei perdidos para sempre. O relógio de parede que pertenceu à minha mãe, o conjunto de porcelana que usava apenas em ocasiões especiais, álbuns de fotografias antigas, até mesmo o pequeno elefante de cristal que Leandro me deu no meu aniversário de 50 anos. "Como conseguiu esconder tudo isso, minha filha?" perguntei, emocionada ao segurar cada objeto. Antônia sorriu, com aquele brilho de juventude nos olhos que me lembrava tanto do Leandro de antigamente. "Um pouco aqui, um pouco ali." Disse que queria algumas lembranças suas. Mamãe nem ligou. Estava ocupada demais escolhendo cortinas novas. Passamos o dia juntas, reorganizando a casa, compartilhando histórias, criando um novo vínculo que transcendia o abandono e a traição. Antônia era a prova viva de que, mesmo nas situações mais sombrias, sempre pode florescer luz. À noite, quando ela estava prestes a ir embora, hesitou na porta. "Vó, tem uma coisa que preciso te contar. Papai quer vir falar com você. Ele me pediu para sondar se você estaria disposta a recebê-lo." Meu coração deu um salto. Desde o julgamento, não havia trocado uma palavra sequer com Leandro. Parte de mim queria manter essa distância, proteger-me de mais dor. Outra parte, aquela que nunca deixou de ser mãe, ansiava por uma reconciliação, por improvável que fosse. "Diga a ele que pode vir no domingo. Estarei esperando." O domingo chegou com uma lentidão angustiante. Acordei cedo, mais nervosa do que gostaria de admitir. Preparei um bolo de laranja, o favorito de Leandro desde a infância. Arrumei a casa meticulosamente. Vesti-me com cuidado, escolhendo um vestido azul claro que sempre considerei elegante sem ser formal demais. Às 3 da tarde em ponto, a campainha tocou. Respirei fundo antes de atender, preparando-me para o que viria. Leandro estava parado na soleira, segurando um buquê de margaridas, minhas flores preferidas. Parecia ter envelhecido anos desde a última vez que o vi no tribunal. O cabelo com mais fios grisalhos, rugas mais profundas ao redor dos olhos, uma postura ligeiramente curvada que denunciava o peso que carregava. "Mãe", disse ele com voz embargada, "obrigado por me receber." Indiquei que entrasse.
mantendo uma distância emocional que não sabia quanto tempo conseguiria sustentar. Sentamos na sala de estar, com a mesa de centro entre nós como uma fronteira simbólica. A casa está ficando como era antes, comentou ele, olhando ao redor. Antônia me contou que vocês estão restaurando tudo. Sim, estamos devolvendo a ela a identidade que sempre teve. A minha identidade. Leandro baixou os olhos, visivelmente desconfortável com a indireta. Ficamos em silêncio por alguns momentos, até que ele finalmente encontrou coragem para dizer o que viera dizer. Mãe, eu sei que não existe pedido de desculpas no mundo que possa reparar o que fiz. Sei que traí sua confiança da pior forma possível. Não espero seu perdão, nem mesmo sua compreensão. Só queria que soubesse que estou tentando mudar, tentando ser uma pessoa melhor. Contou-me então sobre o programa de reeducação familiar que estava frequentando como parte da sua pena. Sobre como os encontros com psicólogos e assistentes sociais estavam ajudando-o a compreender a gravidade do que fizera. Não apenas do ponto de vista legal, mas emocional. Falou sobre o trabalho comunitário que iniciara em um asilo na periferia de Maceió, onde passava os fins de semana ajudando idosos em situação de abandono. No início, ia apenas porque era obrigado pela sentença, mas aos poucos, comecei a enxergar cada um daqueles idosos como pessoas com histórias, sonhos, sentimentos. Comecei a vê-los como vejo você, mãe, e a vergonha pelo que fiz só aumentou. Enquanto ele falava, observei seu rosto, procurando sinais do menino que criei, do jovem idealista que sonhava em fazer a diferença no mundo. Em algum lugar, por trás da culpa e do arrependimento, aquele Leandro ainda existia? E Fernanda? Perguntei quando ele fez uma pausa. Vocês ainda estão juntos? Leandro balançou a cabeça. Não, pedi o divórcio logo após o julgamento. Percebi que nunca houve amor verdadeiro ali, apenas manipulação. Ela sabia exatamente como me controlar, como me fazer acreditar que o que estávamos fazendo era justificável. Isso não te isenta da responsabilidade, Leandro. Você é um adulto, capaz de tomar suas próprias decisões. Eu sei, mãe, e estou assumindo essa responsabilidade agora. É por isso que estou aqui, não para pedir que esqueça o que aconteceu, mas para mostrar que estou disposto a trabalhar pelo seu perdão, pelo tempo que for necessário. Servi o bolo de laranja e um café. Conversamos por mais algumas horas, com momentos de tensão, lágrimas contidas e, surpreendentemente, até alguns sorrisos quando relembramos episódios do passado, de um tempo mais simples quando éramos apenas mãe e filho, sem a sombra da traição entre nós. Quando Leandro estava de saída, fez uma proposta que me pegou completamente desprevenida. Mãe, sei que a casa é sua por direito e jamais questionaria isso novamente, mas gostaria de fazer uma sugestão, se me permite. O que acha de transformarmos parte dela em um centro de apoio para idosos vítimas de violência patrimonial? Olhei para ele confusa. Como assim? Seu caso ganhou notoriedade nacional. Você se tornou uma referência na luta pelos direitos dos idosos. Pessoas te procuram para pedir orientação, conselhos, apoio. Pensei que poderíamos adaptar a sala dos fundos para receber essas pessoas, oferecer informações, encaminhar para assistência jurídica gratuita. Seria uma forma de transformar nossa história de dor em algo que ajude outros. A proposta me deixou sem palavras. Era algo que jamais havia considerado, mas que fazia sentido de uma forma inesperada. Transformar minha própria casa, o epicentro da minha luta pessoal, em um espaço de acolhimento para outros que passavam pelo mesmo que passei. Vou pensar a respeito, respondi, não querendo me comprometer impulsivamente com algo tão significativo. Após a visita de Leandro, procurei Graziela para compartilhar a proposta e ouvir sua opinião. Como sempre, ela ofereceu uma perspectiva equilibrada, nem incentivando nem desencorajando, apenas me ajudando a enxergar todos os ângulos da situação. Ivone, só você pode decidir se está pronta para esse passo. Transformar sua casa em um espaço de acolhimento seria belíssimo, mas também significa abrir constantemente a ferida da sua própria experiência. É preciso estar emocionalmente preparada para isso. Durante semanas, ponderei sobre a ideia. Consultei Dr. Paulo sobre as implicações legais. Conversei com Antônia
que se mostrou entusiasmada e ofereceu-se para ajudar no que fosse necessário. Visitei outros centros de apoio a idosos para entender como funcionavam. Finalmente, numa tarde de junho, tomei minha decisão. Telefonei para Leandro e pedi que viesse me ver no domingo seguinte. Quando ele chegou, encontrou não apenas a mim, mas também Graziella, Dr. Paulo, Antônia e Ronaldo, o diretor do Residencial Santa Clara. "Leandro?", disse eu, depois que todos estavam acomodados na sala. Decidi aceitar sua sugestão, mas com algumas condições. Expliquei então o plano que havia elaborado. Transformaríamos não apenas a sala dos fundos, mas metade da casa em um centro de apoio a idosos vítimas de violência patrimonial e abandono familiar. O Centro de Acolhimento Novos Caminhos ofereceria orientação jurídica gratuita com Dr. Paulo e outros advogados voluntários, apoio psicológico, atividades de socialização e informações sobre direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso. A outra metade da casa continuará sendo minha residência particular. Continuei. E para que esse projeto funcione, precisaremos do comprometimento de todos aqui presentes. Cada um teria um papel específico. Dr. Paulo coordenaria a assistência jurídica. Graziella, com sua experiência pessoal, seria responsável pelo acolhimento inicial. Ronaldo estabeleceria parcerias com outras instituições. Antônia, com sua juventude e energia, cuidaria da divulgação nas redes sociais e da organização de eventos. "E eu?", perguntou Leandro, visivelmente emocionado por ter sido incluído no projeto. "Você, Leandro, além de ajudar nas adaptações físicas da casa, será responsável por algo que considero fundamental: compartilhar sua perspectiva." A maioria dos projetos de apoio a idosos foca apenas na vítima, esquecendo que por trás de cada abandono, de cada exploração, existe uma pessoa que fez uma escolha errada. Sua experiência pode ajudar a compreender essa dinâmica e, quem sabe, prevenir que outros sigam o mesmo caminho. O projeto começou a tomar forma nas semanas seguintes. Paredes foram derrubadas para criar espaços mais amplos. Uma rampa foi instalada na entrada para garantir acessibilidade. Computadores foram doados por empresas locais. Aos poucos, a casa onde vivi tantos anos de felicidade e posteriormente de dor, transformava-se em um lugar de esperança e recomeço. 3 meses depois, em uma ensolarada manhã de setembro, inauguramos oficialmente o Centro de Acolhimento Novos Caminhos. A cobertura da mídia foi extensa. Jornalistas de todo o Brasil vieram registrar o evento. A deputada Renata Campos, que continuava trabalhando no projeto de lei inspirado na minha história, fez questão de estar presente. Em seu discurso, ela anunciou uma novidade que me deixou sem palavras. É com grande alegria que informo que o projeto de lei 3752/2024, que aumenta as penas para crimes de violência patrimonial contra idosos e cria mecanismos mais eficientes de proteção, foi aprovado ontem em sessão plenária da Câmara dos Deputados. Em homenagem à mulher que inspirou essa mudança legislativa, o projeto será conhecido como Lei Ivone Bastos. A plateia irrompeu em aplausos. Flashes dispararam em minha direção. Senti as pernas tremerem com a emoção de ver meu nome associado a uma legislação que protegeria tantos outros idosos de passarem pelo que passei. Quando chegou minha vez de falar, olhei para as pessoas reunidas ali, amigos, autoridades, jornalistas e, principalmente, outros idosos que haviam encontrado no centro um espaço de acolhimento. Vi Graziella, com seu sorriso sereno que me deu força nos momentos mais difíceis. Vi Dr. Paulo, cuja dedicação foi fundamental para que a justiça fosse feita. Vi Antônia, representando a esperança de que as novas gerações possam construir uma sociedade mais respeitosa com seus idosos. E vi Leandro, com olhos marejados que misturavam arrependimento e orgulho. Quando meu filho me deixou na porta do asilo naquela tarde, pensei que minha vida havia acabado. Comecei, sentindo a emoção na voz. Não conseguia enxergar além da dor da traição, do medo do abandono, da raiva pela injustiça. Mas hoje, olhando para trás,
Percebo que aquele momento terrível foi, na verdade, o início de uma nova jornada. Contei como, através da adversidade, descobri uma força que não sabia possuir. Como encontrei aliados inesperados e construí novos laços afetivos. Como transformei minha dor pessoal em luta coletiva. Este centro representa muito mais que a redenção da minha história particular. Representa a possibilidade de que outras histórias tenham finais diferentes. Que outros idosos saibam que não estão sozinhos, que têm direitos, que merecem respeito e dignidade. Ao concluir meu discurso, aconteceu algo que não planejei, mas que pareceu o gesto mais natural do mundo naquele momento. Estendi a mão para Leandro, convidando-o a se juntar a mim no palanque improvisado. Este centro também representa a possibilidade de reconstrução. De que laços rompidos podem, com tempo, esforço e verdadeiro arrependimento, ser reatados. Não como eram antes, pois algumas feridas deixam cicatrizes permanentes, mas de formas novas e, por vezes, surpreendentemente mais fortes. Leandro segurou minha mão com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Não nos abraçamos. Não trocamos palavras melosas de reconciliação instantânea. Apenas ficamos lado a lado, simbolizando um recomeço cauteloso, um caminho de reconstrução que, sabíamos ambos, seria longo e por vezes difícil, mas possível. No meses que se seguiram, o centro prosperou além das nossas expectativas mais otimistas. Recebíamos diariamente pessoas de todas as partes de Alagoas e ocasionalmente de outros estados, buscando orientação e apoio. Cada história que ouvíamos reafirmava a importância do trabalho que estávamos fazendo. Quanto a mim e Leandro, continuamos nossa jornada de reconstrução, dia após dia, conversa após conversa. Não foi um processo linear. Houve momentos de recaída, de dúvida, de mágoas ressurgidas. Mas também houve momentos de conexão genuína, de compreensão mútua, de perdão gradual. Não porque o que ele fez fosse perdoável, mas porque eu escolhi não deixar que a amargura definisse o resto da minha vida. Hoje, enquanto contemplo o mar da praia de Pajuçara pela janela do Centro de Acolhimento Novos Caminhos, percebo como a vida pode nos surpreender com seus caminhos inesperados. Minha história começou com uma traição dolorosa, quando meu filho Leandro me ligou dizendo: "Arrume suas malas, vou te levar para onde você merece", e me deixou na porta do residencial Santa Clara. Naquele momento, aos 68 anos, depois de uma vida inteira de trabalho honesto como contadora, depois de ter criado meu filho sozinha após a morte prematura do meu marido, fui abandonada como quem descarta algo sem valor. Lembro-me do choque, da dor, da sensação de impotência ao perceber que havia sido enganada, que os documentos que assinei para facilitar questões bancárias, na verdade, transferiam minha casa para o nome do meu filho. Lembro-me das noites de lágrimas silenciosas no residencial, do sentimento de traição que me consumia. Mas como compartilhei com vocês ao longo desta história, o que parecia ser o fim acabou se revelando apenas o começo de uma jornada extraordinária. No residencial Santa Clara, encontrei amigos inesperados. Graziella, com sua sabedoria e força tranquila, tornou-se minha confidente e apoio. Dr. Paulo Ribeiro, o defensor público que abraçou minha causa como se fosse pessoal, mostrou-me que a justiça, embora lenta, pode prevalecer. Minha neta Antônia surgiu como uma heroína improvável, arriscando-se para trazer documentos que comprovavam não apenas minha situação, mas um esquema criminoso maior que vitimava outros idosos. O diretor Ronaldo, a assistente social Juliana, o motorista Francisco, cada pessoa que cruzou meu caminho nessa jornada trouxe uma lição, um apoio, uma luz. A batalha judicial foi apenas parte da história. Quando os holofotes da mídia se voltaram para meu caso, quando me vi testemunhando no Congresso Nacional, quando meu nome passou a ser associado a uma lei que protege idosos em todo o Brasil, percebi que minha dor pessoal havia se transformado em algo muito maior que eu mesma. Tinha se tornado um movimento, uma causa, um chamado à consciência coletiva sobre como tratamos nossos idosos. A recuperação da minha casa representou muito mais que a restituição de um bem material. Simbolizou a recuperação da minha dignidade,
da minha autonomia, do meu direito de escolher meu próprio caminho. E quando decidi transformar metade dela no centro de acolhimento Novos Caminhos, descobri que às vezes nossa maior vitória não está em recuperar exatamente o que perdemos, mas em criar algo novo e significativo a partir da perda. Quanto a Leandro, meu filho, nossa história continua sendo escrita, dia após dia. O perdão não veio de uma hora para outra, nem foi incondicional. Foi um processo gradual, construído sobre gestos concretos de arrependimento, sobre mudanças reais de comportamento, sobre a disposição genuína de reparar o mal causado. Não voltamos a ser o que éramos antes. Isso seria impossível. Mas estamos construindo uma relação nova, mais consciente, baseada em lições dolorosas que ambos aprendemos. Fernanda, minha ex-nora, cumpre sua pena e, segundo soube, participa de um programa de reabilitação na prisão. Não guardo ódio por ela, apenas a esperança de que também encontre um caminho de transformação. O verdadeiro mal não está nas pessoas, mas nas escolhas que fazem, nos valores distorcidos que abraçam, na capacidade de justificar atos cruéis em nome do benefício próprio. O Centro de Acolhimento já ajudou centenas de idosos a recuperarem seus bens, a conhecerem seus direitos, a restaurarem sua dignidade. Cada história de sucesso, cada sorriso renovado, cada vida transformada é uma confirmação de que tomei a decisão certa, de que minha dor não foi em vão. Aos 70 anos, hoje vejo a vida com olhos diferentes dos que tinha antes dessa experiência. Aprendi que nossa força interior é maior do que imaginamos, que amigos verdadeiros surgem nos momentos mais inesperados, que a justiça, embora imperfeita e por vezes lenta, ainda é um valor pelo qual vale a pena lutar, que o perdão não é um presente que damos ao outro, mas uma libertação que oferecemos a nós mesmos. Aprendi, sobretudo, que envelhecer em uma sociedade que valoriza a juventude e a produtividade acima de tudo é um ato de resistência, que precisamos lutar não apenas por nossos direitos individuais, mas por uma cultura que reconheça a sabedoria e a contribuição dos mais velhos, que cada ruga no nosso rosto conta uma história que merece ser ouvida e respeitada. Minha história poderia ter terminado naquele dia, na porta do asilo. Poderia ter me tornado apenas mais uma idosa abandonada, esquecida, resignada com seu destino. Mas escolhi lutar. Escolhi transformar minha dor em propósito. Escolhi fazer da minha experiência um farol para outros que possam estar passando pelo mesmo. Se você está assistindo a este vídeo e se identificou com algum aspecto da minha história, saiba que não está sozinho. Se você é um idoso enfrentando desrespeito, abandono ou exploração, saiba que existem leis que o protegem, pessoas dispostas a ajudar, caminhos possíveis além da resignação. Se você é um familiar de uma pessoa idosa, reflita sobre como a trata, sobre o valor que atribui à sua presença, sobre o respeito que demonstra por sua história e autonomia. Queridos amigos que me acompanharam até aqui, minha história é apenas uma entre milhares. No canal Vovó Lembrou, buscamos dar voz a essas experiências, a essas jornadas de dor e superação, a esses testemunhos que podem inspirar mudanças, tanto pessoais quanto sociais. Por isso, peço que se inscrevam no canal. Cada novo inscrito representa não apenas um número, mas alguém disposto a ouvir essas histórias, a refletir sobre elas, a ser parte de um movimento por uma sociedade mais respeitosa com seus idosos. Deixem seu like neste vídeo, compartilhem com amigos e familiares. Quanto mais pessoas alcançarmos, mais consciência poderemos despertar. E por favor, comentem. Contem suas próprias experiências. Compartilhem suas reflexões. Façam perguntas. O diálogo é fundamental para quebrarmos o silêncio que muitas vezes cerca as questões do envelhecimento, do abandono, da violência contra idosos. Seus comentários nos ajudam a saber que não estamos falando no vazio, que nossas histórias ressoam, que nosso trabalho tem propósito. Se puderem, ajudem também com o Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter o canal funcionando. Produzir esses vídeos envolve custos, de equipamento, de edição, de pesquisa. Cada contribuição, por menor que seja, nos ajuda a continuar trazendo histórias como a minha diariamente, alcançando mais pessoas,
ampliando nosso impacto. Esse apoio financeiro é fundamental para que possamos manter a qualidade e a frequência do nosso conteúdo. Deixo com vocês uma reflexão final. A verdadeira medida de uma sociedade está na forma como trata seus membros mais vulneráveis. Como tratamos nossos idosos, nossas crianças, nossos doentes, nossos marginalizados. Cada gesto de respeito, cada ato de justiça, cada manifestação de solidariedade nos aproxima um pouco mais da sociedade que aspiramos ser. Minha história termina aqui, mas a luta continua. Através do Centro de Acolhimento Novos Caminhos, através do canal Vovó Lembrou, através de cada pessoa que, tocada por essas histórias, decide fazer diferente em sua própria vida. Como diz aquele velho provérbio, se queres ir rápido, vá sozinho. Se queres ir longe, vá acompanhado. Vamos juntos, meus queridos. Vamos construir um mundo onde nenhum filho ligue para sua mãe dizendo: arrume suas malas, vou te levar para onde você merece, com a intenção de abandoná-la. Um mundo onde o envelhecimento seja visto não como um fardo, mas como uma conquista. Um mundo onde cada história de vida seja valorizada, cada contribuição reconhecida, cada pessoa respeitada em sua dignidade fundamental. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por se importarem. Obrigada por serem parte dessa jornada. Até o próximo vídeo do canal Vovó Lembrou, onde continuaremos compartilhando histórias que tocam o coração, despertam reflexões e inspiram mudanças. Não se esqueçam, inscrevam-se, deixem seu like, comentem e, se puderem, contribuam com o Valeu Demais. Seu apoio faz toda a diferença para continuarmos esse trabalho.